A Mônica fala sobre o assunto do dia. Ela tem bastidores a respeito do nosso. Então, é difícil saber, né? Se é o nosso equivalente ao Capitólio ou se é só mais um degrau nessa escalada de violência. Mas, enfim, as barbaridades que a gente viu ontem nas ruas de Brasília. A Mônica, inclusive, entra por telefone porque ela está a caminho da capital. Bom dia, Mônica. Oi, Megali, bom dia a todos. Pois é, Megali, está gerando um mal-estar muito grande entre as autoridades do futuro governo Lula e magistrados dos tribunais superiores com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, e também, e especialmente, Megali, com os militares. E por quê? Porque eles estariam, na visão dessas futuras autoridades, na visão desses magistrados, se aproveitando do vazio instalado no Brasil hoje, né, Megali, em que a gente tem, de um lado, um presidente no cargo, que abriu mão de exercer boa parte de sua autoridade, que se limita a assinar algumas medidas, que faz alguns discursos dúbios para seus militantes, e de outro, Lula eleito, mas fora do cargo, sem o poder e sem a caneta, né? O Lula não pode, o Flávio Dino não podem nesse momento, por exemplo, decretar uma intervenção federal em Brasília, não podem tomar nenhuma medida, eles estão sem caneta. Então o que eles podem é atuar nos bastidores. E com esse vazio, né, essas pessoas manifestantes seguem aglomeradas em áreas militares, pedindo intervenção das Forças Armadas, o que é absolutamente ilegal, né? E nessas aglomerações se organizam também vândalos, golpistas, terroristas, bandidos, que podem até não ser a maioria, mas estão em número suficiente para aterrorizar Brasília, como fizeram ontem, né, Megali? E os militares estariam permitindo, quer dizer, cruzando os braços, deixando essas pessoas nesse entorno, nessas áreas onde a polícia não pode atuar, né? E o governo do Distrito Federal, por seu lado, não estaria sendo firme o suficiente na visão. Eita! Perdemos a Mônica Berra. Ô, Mônica, você estava falando aí, grosso modo, da malemolência das autoridades em relação a esses protestos que pedem golpe de Estado no Brasil. Exatamente, quer dizer, as pessoas estão aglomeradas em torno de quartéis, em torno de instalações militares, onde a polícia não pode atuar, e nessas aglomerações começa a surgir organização de vândalos, de terroristas, de golpistas, isso na visão de autoridades do futuro governo e também de magistrados. Então há esse enorme mal-estar, o Megali, enorme mal-estar, fala-se inclusive no futuro em até intervenção federal no Distrito Federal, quer dizer, algo que, uma escalada mesmo. Por quê? Por causa de uma minoria que não está conseguindo ser contida, porque está se organizando em torno, quem diria, né, das instalações militares de Brasília. Então, é óbvio que atos dessa natureza não surgem por geração espontânea, né? Há toda uma organização nisso, há um clima, há um ambiente, há uma atmosfera que estimula esses atos terroristas, queima de carro perto de postos de gasolina, tentativa de jogar um ônibus de um viaduto. Você imagina, Megali, não sei se você viu as imagens, se esse ônibus cai e mata quantas pessoas, né? Então, atos que causam o caos, mas que também podem levar a mortes. Então, o mal-estar nos bastidores é tremendo, Megali, porque são atos que poderiam ser contidos, são manifestações que poderiam ser desfeitas, já deu, mas que seguem e vão permitindo essa organização desses atos terroristas, né, Megali? Eu fiquei tentando distinguir, Mônica, o que tinha exatamente embaixo daquele viaduto. Se o ônibus, porque tinha um congestionamento acontecendo ali, né, embaixo. Mas eu não sei se ele estava exatamente embaixo de onde a linha do ônibus estava, mas se estivesse, aquilo poderia ter causado uma tragédia, porque foi muito por pouco que o ônibus não caiu. Por muito pouco. Então aquelas pessoas aparentemente estavam dispostas a tudo. Foi algo realmente assustador. E por enquanto, nenhuma informação a respeito de prisões, o que nos leva a crer que a ausência de informação também signifique a ausência de prisões, né, Mônica? Exatamente. Há informações circulando hoje cedo. Não, parece que o governador comunicou a algumas pessoas que houve prisões. Vamos esperar ver o que a polícia e a Secretaria de Segurança Pública falam, né? O que a gente tem até agora são essas imagens muito, muito impressionantes de vandalismo, de terrorismo, que a gente não viu nem em 2013, né, Megali? A gente viu, quer dizer, tentativa de quebra de prédios públicos, agora jogar um ônibus de um viaduto embaixo de um monte de carro, né, em cima, aliás, de um monte de carro, eu não tinha visto ainda, e de fato, na cara das autoridades, e isso tudo nascendo
dessa clima, dessa atmosfera criada em torno desses quartéis e dessas instalações militares, né? Porque essas manifestações não são desfeitas, então se elas não são desfeitas, elas viram ali um ninho, né? Um ninho onde, inclusive, essas pessoas podem se abrigar, se esconder, se organizar, né, Megali? Que loucura!